Vamos lá, então, pessoal, vamos retomar nossa, nossa aula, nosso vídeo, né? A gente vai trabalhar agora com vocês, dando continuidade ao que nós tínhamos feito lá no início, que era trabalhar sobre as aplicações derivadas. Nós falamos um pouco de aplicações que falavam de taxa como taxa de variação, né? Sobre ciência, nas ciências naturais e sociais. Então, nós trabalhamos uma aplicação na física, com cinemática, nós trabalhamos uma aplicação na biologia, com crescimento de populações, né, número de indivíduos e população, nós trabalhamos com uma aplicação na economia, com custo marginal, tá bom? Agora a gente vai entrar num detalhe bastante legal do curso, que eu acho que é muito bacana, que é explicitar bem, de forma bem é, bacana mesmo, como é que trabalhamos e como é que nós discutimos o crescimento, né, e talvez o decaimento exponencial. Eu vou me preocupar muito mais com o crescimento, porque o crescimento tem uma característica que é a gente poder falar de população que cresce quando a constante é positiva. O decaimento é o mesmo caso, só que aí eu vou explicar daqui a pouco, acontece quando a constante não é mais positiva, e sim passa a ser uma constante negativa, tá bom? E a gente tem um exemplo muito bacana não, um exemplo muito triste, mas que mostra o quanto a matemática foi importante, o quanto a ciência é importante, que foi na hora que nós modelamos, nós discutimos e fizemos uma modelagem bastante importante do ponto de vista matemática, que foi no período da pandemia, tá? A pandemia, ela não foi controlada, mas a gente conseguia entender, conseguia prever o que estava acontecendo, quais eram os impactos que nós deveríamos ter, por que que nós deveríamos ter vacina urgente, por que que nós deveríamos ter restrições e tudo mais, porque a matemática mostrava isso para a gente. E a matemática exatamente mostra como é que a gente expande uma determinada população, uma situação de uma determinada população, com base no número de indivíduos daquela população naquele momento. E era isso que a gente tinha. A gente estava expandindo o número de contaminados, e isso era baseado no número de contaminados que nós tínhamos naquele momento na nossa população, tá? Então, como é que ele define isso? Como é que ele estuda isso? A gente diz o seguinte: existem fenômenos naturais onde as quantidades crescem ou decaem a uma taxa proporcional ao seu tamanho. Então, por exemplo, se eu tenho uma função y igual a f de t, e essa função for o número de indivíduos numa determinada população animal ou de bactérias no instante t, então parece plausível esperar que a taxa de crescimento f' de t, então já começamos a falar de taxa de crescimento. Então falamos aqui, ó, f' de t, ou simplesmente que é igual a y, ou simplesmente dy dt, é o que para nós? É taxa de crescimento, tá bom? Isso é taxa de crescimento, ou taxa de expansão, ou derivada da função, né? Naquele determinado momento. Seja proporcional ao tamanho da população. Ou seja, a taxa de crescimento é proporcional ao tamanho da população. Tudo bem? Então, se f de linha é a taxa de crescimento, f de t, f de t, que para nós é o y, né, ele é simplesmente o quê? O tamanho, a quantidade da população, tá bom? Isso é o que nós temos, então. Para algumas constantes K, para uma constante K. De fato, as condições ideais, sob condições ideais, ambiente limitado, nutrição adequada, imunidade a determinadas doenças, o modelo matemático dado pela equação taxa de crescimento é proporcional ao tamanho da população, prediz o que acontece na realidade com bastante precisão.
Outro exemplo ocorre com a física nuclear, onde a massa de uma substância radioativa decai numa taxa proporcional à sua massa. No caso da química, a taxa de uma reação unimolecular de primeira ordem é proporcional à concentração da substância. Em casos de finanças, e aqui eu vou fazer dois grifos, porque é legal, né? O valor de uma conta de poupança ou de uma dívida de cartão de crédito, certo? Com juros contabilizados continuamente, aumenta a uma taxa proporcional a esse valor. Isso aqui é o que nós costumamos chamar de juros sobre juros, tá ok? É muito comum. Bem, então, em geral, o que que a gente vai dizer? Que Y for uma quantidade y no instante t, e se a taxa de variação de y com relação a t for proporcional ao seu tamanho em qualquer instante, então essa, nós vamos ter essa equação aqui, ó. Essa equação aqui. Essa equação, pessoal, é uma equação um pouquinho diferente daquilo que nós tínhamos, porque quando nós entendemos equação, a gente está preocupado com uma variável e a gente quer descobrir qual o valor da variável que eu vou pôr lá que vai satisfazer a equação, não é isso? Então vamos pensar, vamos só lembrar um pouquinho. Se eu falo para vocês que a equação é 2x menos 1 é igual a zero, o que que eu estou querendo saber? Quanto vale x? Quanto vale x, certo? De tal forma que essa relação aqui seja verdadeira. É isso que a gente está procurando, tá bom? Eu sei resolver isso, sim. É fácil, professor. É óbvio. Pega 2x é igual a 1, e daqui eu sei que x é igual a meio, certo? Será que é verdade mesmo? Se eu pegar esse valor e substituir aqui, ó, eu vou ter 2 vezes 1/2, tá? Menos 1, isso é igual a quanto? Bem, 2 dividido por 2 vai dar 1. Menos 1 daqui é igual a zero. Opa, o que que eu fiz então? Eu encontrei o valor, isso foi resolver uma equação, isso é matemática. Eu encontrei quanto vale x, de tal forma que na hora que eu substituir esse cara na equação, eu satisfiz essa relação aqui, ó. Essa relação aqui continuou verdadeira. Isso é resolver uma equação. Nesse caso aqui, nós temos uma equação um pouquinho diferente. Nesse caso aqui, eu não quero saber mais quem é um valor constante aqui, mas eu quero saber o seguinte, eu quero saber quem é, quem é a função y. Nesse caso aqui, a minha preocupação é a seguinte: quem é y de t, quem é essa função, tal que, tal que, a hora que eu derivar ela, a hora que eu derivar ela, certo? O resultado, o resultado seja quem? Ela vezes uma constante, certo? É isso que eu quero saber. Eu quero saber quem é y de t, e agora o y de t meu, o y de t meu é uma função. Quem é a função, tá? Tal que, a hora que eu pegar essa função, derivar ela, eu vou chegar num resultado que seja ela multiplicado por uma constante. Só isso eu quero saber. Aí a gente vai lembrar de algumas coisas, né? Existe na matemática um nome para isso. Então, esse tipo de equação, que a gente chama de equação 1 aqui, é chamada de lei de crescimento natural, se o K for positivo, ou lei de decaimento natural,
se o K for negativo. Ela também é chamado, e aí que é a parte bonita da coisa, porque eu sou um apaixonado por isso, ela também é chamado por equação diferencial. Então, as equações diferenciais é o coração do modelo na matemática. Então, toda vez que nós discutirmos matemática, discutimos modelo na matemática, a gente discute, provavelmente, muito provavelmente, a gente vai discutir uma equação diferencial, tá bom? É óbvio que existe muitas simplificações, existe muita coisa que vai facilitar a nossa vida, mas a gente vai sempre trabalhar com esses modelos. Não é difícil pensar numa uma solução para a equação. Essa equação nos pede para encontrar uma função cuja a sua derivada seja uma constante multiplicado por ela própria, que eu acabei de falar ali em cima. Já encontramos funções desse tipo nesses capítulos anteriores. E uma função dela é chamada de função exponencial. Por que que eu falo que a função exponencial é tão importante? Se você pensar na função exponencial, a função f de x igual a e elevado a x, o que que vai acontecer? Quem que é derivada f' de x? Nada mais é do que o próprio e elevado a x. Então a gente já sabe quem é ou da onde vai surgir o modelinho de uma função aqui. Não vai ser tão simples assim, vai ter algumas coisinhas a mais, mas nada que a gente não saiba resolver ao longo do caminho, tá bom? Então, o que que ele pede? Então, qualquer função exponencial da forma, e aqui eu peço para vocês arrumarem e corrigirem, não é y de t igual c de e vezes kt, tá errado isso aqui. A função correta é essa aqui, ó. É y de t igual a c vezes e elevado a kt. Lembra que esse e aqui é a base neperiana, tá? É um número especial na matemática. A gente já vai trabalhar, já trabalhou um pouquinho sobre ele, mas é sempre muito importante. E onde C é uma constante. E ele está dizendo o seguinte, que se eu pegar essa função aqui e substituir nessa equação, eu vou mostrar que é verdadeira. Bem, eu vou fazer no canto aqui para a gente tentar ver que é verdadeira mesmo. Como é que eu mostro que isso é verdadeiro? Como é que eu vou trabalhar e mostrar que esse resultado, de fato, é um resultado verdadeiro? Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar a minha função, então eu vou trabalhar da seguinte forma. Quem é a minha equação? A minha equação é a seguinte, é a derivada com relação a t é igual a k vezes a função. Isso aqui é a minha equação, certo? Essa é a minha equação. Aí, eu quero saber o seguinte, se a minha função y de t for igual, ele está falando para mim que ela é quem? Ela é uma constante vezes e elevado a kt. Se y de t for uma constante vezes e elevado a kt, é solução? Ele quer saber se ela é solução. Para eu saber se ela é solução, pessoal, eu vou ter que derivá-la e ver se o resultado da derivada vai dar ky, tá bom? É só isso que eu tenho que fazer. Mas como é que eu derivo dy dt? Como é que eu derivo dy dt? Bem, para derivar dy dt, eu vou usar uma ferramenta que nós chamamos de regra da cadeia. Então eu vou parar aqui e vou fazer o seguinte. Vamos pensar. Eu vou primeiro pensar que essa função aqui, ó, essa parte da função é uma função composta, tá bom? Ela é uma função composta. Se ela é uma função composta, então eu vou chamar u de t igual a quem? A k vezes t. E como é que fica a função y com relação à variável u, então? Ela vai ficar e de u.
Tudo bem? Aí a gente vai fazer agora, então, a derivada. Ó, quem que é derivada de U com relação à variável t? O próprio k. Tudo bem? Tá fácil entender até aí? Quem que é a derivada de y com relação a u? É o próprio e de u, tá ok? Lembrem, aqui, ó, nós encontramos a derivada da função e de x e a própria função e de x. Aí eu vou voltar. Vou pegar esses resultados, agora eu vou voltar. Vou pegar aqui, então vou fazer o seguinte, ó. Derivada de y com relação a dt é igual a quem? A função dy com relação a u vezes a função u com relação a t, tá ok? Então essa é a nossa derivada. E aí, isso aqui é o que, gente? Isso aqui é regra da cadeia. Isso aqui é a regra da cadeia. Bem, agora eu vou substituir, então. Então, eu sei que dy dt é igual. Ó, só para lembrar, eu tinha uma constante aqui, tá? Essa constante aqui, ela tá aqui e ela vai estar aqui também, tá bom? Porque é uma constante vezes... Agora, quem é dy du? Dy du é quem? Tá aqui, ó. E de u vezes... Quem é du dt? É o próprio k. Tudo bem? O que que a gente tem, então, até então? Eu tenho esse cara esse cara é constante, e esse cara aqui, ele é uma outra funçãozinha, né? Você lembrar que o U é K de T, tá bom? Então, eu vou pegar, vou fazer o seguinte, eu vou pegar o K, vou pôr o K aqui, vezes o C, é tudo multiplicação, então tanto faz a ordem, vezes o E, e quem que é U? Só para lembrar, quem que é U? U é K de T. Então, é K de T. Agora, olha para esse cara aqui, ó. Quem que é esse cara aqui? Presta atenção. Quem que é esse cara aqui? C que multiplica E elevado a KT. C que multiplica E elevado a KT. Você concorda comigo que esse cara aqui nada mais é do que K vezes a própria função y de t que nós tínhamos? Função y que nós tínhamos? Então, se eu pego esse lado da igualdade e esse lado da igualdade e junto elas, o que que eu sei? Que a derivada da função y com relação à função t é igual a k vezes y, se... Quem é minha função y para dar certo esse resultado? Quem que é minha função y para dar certo esse resultado? Se a minha função for igual a c vezes e elevado a k vezes t. Então, isso aqui é uma solução da minha função ou da minha equação diferencial, tá? E aí a gente pode brincar bastante com esses caras aqui. Aí a gente pode fazer algumas coisas bastante interessantes. A primeira delas é dizer o seguinte: se a gente olhar para essa equação, a gente vai entender que a derivada, a equação dy dt igual a k, só pode ter uma solução. Qual é a solução? Está errado aqui também. A solução é y igual a c que multiplica e elevado a k vezes t. E se t for igual a zero, se t for igual a zero, nessa equação aqui, ó, nessa aqui não, desculpa, nessa aqui, ó, se o t for igual a zero nessa equação aqui, o que que vai acontecer? Y de zero é igual a quem? É igual a c vezes e elevado a k
vezes zero. Por que zero, gente? Porque o tempo é zero, tá? E isso aqui vai dar o quê? Tudo isso aqui vai para um, né? Porque vai ser e elevado a zero, que a gente sabe que é um. Tudo isso aqui vai dar c. Então, como é que a gente chama esse cara, essa constante c aqui, ó? A gente percebeu que eu vou chegar nessa constante c para quando a minha função for utilizada para o instante zero. Ou seja, nós vamos chamar esse rapaz aqui de valor inicial da minha função, tá bom? Esse é o valor inicial da função. E aí a gente tem um teorema. O teorema diz o seguinte: as únicas soluções da equação diferencial dy dt são as exponenciais do tipo, tá errado esse aqui também. Presta atenção que às vezes o livro tem coisas erradas, né? Do tipo o seguinte: y de t, que é igual a y0, que é o chamado valor inicial, vezes e elevado a kt, certo? Então a gente pode resolver o nosso problema sem nenhuma dor de cabeça. E aí a gente chega numa coisa chamada crescimento populacional. Por que que eu falo de crescimento populacional? Quando a gente pega o significado da constante de proporcionalidade k no contexto do crescimento, pensa que agora, em vez de y, eu tenho a p de t. Isso aqui é a mesma coisa que o meu y, tá? Ou seja, a taxa de variação da minha população no instante t é sempre proporcional à própria população. Então, a taxa de variação da minha população no instante t é diretamente proporcional ao tamanho da minha população. Isola a variável k. Na hora que eu isolei a variável k, eu vou ter uma quantidade que eu chamo do quê? Eu vou ter k como taxa de variação, certo? Dividido pelo tamanho ou pela população. Aí, esse cara é o que nós chamamos de taxa de crescimento relativo, tá? De acordo com 3, em vez de dizer que a taxa de crescimento populacional é o tamanho da população, podemos dizer a taxa de crescimento relativa é constante. Então, o teorema 2 diz que a população com uma taxa de crescimento relativa constante deve crescer exponencialmente. Observe que a taxa de crescimento relativa a k aparece como um coeficiente de t na função exponencial c de kt. Então, aqui, ó, presta atenção que esse k que tem aqui, ele é o coeficiente de crescimento. Entenderam? E aí a gente tem aquela preocupação. Vocês lembram que tinha chamada taxa de reprodutibilidade, ou seja, quanto reproduzia-se na época da pandemia? Era exatamente esse cara aí. Ou seja, tudo que nós fizemos na pandemia do ponto de vista matemático era muito mais complexo que tudo isso. Mas tinha como embrião, tinha como semente para tudo aquilo que foi feito matematicamente, essa equação aqui. É a mesma equação. É óbvio que a partir daí a gente foi agregando e foi criando novos modelos, mas o modelo originário era esse modelo aqui, relativamente mais simples. Aí a gente, para poder chegar em resultados mais interessantes, a gente ia adaptando, tá bom? Então, por exemplo, se T for medido em anos, então a taxa de crescimento relativo será K aqui, ó. O que que nós temos aqui? Tem um modelo populacional, dPdt, ou seja, a taxa de variação da população em relação ao tempo for igual a 0,02 p de t, o que que eu posso dizer? Que se o modelo for crescimento relativo a K02 e a população está crescendo a uma taxa relativa de 2% ao ano.
Se a população no tempo zero for P de zero, então a expressão para a população será população de T igual a P de zero elevado a 0,2T. Aí a gente tem um exemplo aqui que eu acho que é um exemplo bem bacana para a gente resolver, para encerrar esse assunto, tá? Esse exemplo diz o seguinte: use o fato que a população mundial era 2.560 milhões. Quando eu pego 2.560 milhões, eu estou falando de bilhões, tá? Então vamos pensar que o valor que eu vou encontrar eu multiplico por milhões e a gente vai chegar na população de bilhões. Então a população em 1950 era de 2.560 milhões de habitantes. E que em 1960, ou seja, 10 anos depois, a população passou a ser de 3.040 milhões de habitantes. Para modelar, para modelar a população do mundo na segunda metade do século XX, suponha que a taxa de crescimento seja proporcional ao tamanho da população. Então, eu estou propondo que a taxa de crescimento é proporcional ao tamanho da população. Não estou levando em considerações outros detalhes, e aí existem vários livros escritos só sobre modelos matemáticos de crescimento de população. Nesse caso, eu estou propondo o mais simples possível. Qual é a taxa de crescimento relativo? Qual é a taxa de crescimento relativo? E depois disso, use o modelo para estimar a população do mundo. Depois use o modelo para estimar a população do mundo, certo? Em 1993. E para prever a população do mundo em 2025. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, vamos tentar entender como é que a gente vai pensar aqui no modelo. Ó, lembra que o modelo nosso, população mundial P de T, é igual a quê? É igual a uma constante, certo? Constante C, vezes E elevado a K de T, tá? Esse aqui é o modelo que satisfaz o quê? Por que que eu posso usar esse modelo aqui? Porque esse modelo satisfaz essa relação aqui. Qual relação, professor? A relação que diz o seguinte, que a taxa de variação populacional é igual a uma constante vezes o tamanho da população. E ele falou isso para mim, ó. Ele falou o seguinte, ó: suponha que a taxa de crescimento seja proporcional ao tamanho da população. Quando ele disse isso, ele está dizendo o seguinte, ó: utilize, utilize esse modelo aqui, ó. Quando eu estou falando para utilizar esse modelo aqui, eu já sei que a solução para ele, ou seja, a equação que estima a população mundial, é essa aqui. Tem mais um detalhe ainda. Qual é o detalhe? Eu sei que esse C, eu sei que esse C aqui, esse C é a população no instante zero, tá bom? No instante inicial do meu trabalho. Então, eu posso pegar e reescrever essa equação da seguinte forma. Posso reescrever ela da seguinte forma. P de T é igual a P0 vezes E elevado a KT. Tá bom? Por que que eu estou fazendo isso? Porque eu tenho essas informações. Quando que ele me dá as informações? Ó, se eu medir o tempo em anos e fazer no instante inicial ser 1950, a gente pode medir a população em milhões de pessoas usando o seguinte modelo. Ou seja, em P de zero, qual era a quantidade da população que eu tinha? 2.560 milhões de pessoas. Está aqui. Olha lá. Eu vou supor que esse aqui seja o instante zero. Instante zero.
tá bom? Então a gente vai medir a população P de T. Aí eu sei que para T igual a 10, por que T igual a 10? Porque em 1960 passaram-se 10 anos, a população passa a ser de 3.040 milhões, tá? Então, se supor que o modelo pode ser expresso dessa forma, eu vou encontrar quanto vale o meu K. Então, olha lá, o modelo original está aqui, o modelo original está aqui, ó, P de zero vezes E de KT. O P de zero eu sei quem é, o P de zero eu sei quem é, 2.560 vezes E de KT. Aí ele está dizendo o seguinte, que em P de 10, ou seja, quando o T aqui ó, for 10, quando esse T aqui for 10, o resultado da população é 3.040. Agora vamos pegar o seguinte, gente. Vamos fazer o seguinte, ó. Pega essa parte aqui da minha equação e resolva ela. Tem que resolver essa parte da equação. Eu tenho que saber o seguinte, ó. 2.560 é igual. Igual não, desculpa. Vezes E elevado a 10K é igual a 3.040. Como é que se resolve isso? Bem, primeiro eu vou isolar minha variável, né? Então, quem é minha variável nesse caso? Eu estou procurando quem? Estou procurando o K. Esse cara é minha variável. Então, eu sei que E elevado a 10K é igual a 3.040 dividido por 2.560. Professor, mas como é que eu vou resolver esse exponencial? Como é que se resolve um exponencial? Como é que se resolve uma equação logarítmica? A gente aplica o log, né, com a base do exponencial dos dois lados. Nesse caso, a base minha, para poder tirar o e, é aplicar ln. Então, eu posso dizer o seguinte, eu vou aplicar ln de quem? De e elevado a 10K, que é igual a ln de quem? De 3.040 dividido por 2.560, certo? Esse expoente aqui, por regra de logaritmo, vem para cá multiplicando. Então, vai ficar 10K que multiplica ln de E, que é igual a ln de quem? De 3.040 dividido por 2.560. ln de E é a mesma coisa que log de 10 na base 10, tá? Ou seja, que número que elevado a E vai dar E? O próprio 1, tá? Então isso aqui dá 1. Então esse rapaz aqui, ó, dá 1. Então dá. Daqui eu vou chegar na seguinte situação. 10K é igual a ln de 3.040 dividido por 2.560. Bem, agora é só fazer a continha. Então, K é igual a 1 sobre 10, que multiplica ln de 3.040 dividido por 2.560. Tá tudo feito a conta aqui, tá, gente? Tudo feito. Só que eu fiz tudo isso aqui só para chegar nesse mesmo resultado aqui, ó. Daqui para cá, tem todas essas passagens aqui que provavelmente vocês não tinham prestado atenção, né? O resultado de K, então, passa a ser o quê? Aproximadamente 0,17185. Então, a taxa de crescimento relativa é de aproximadamente 1,07% ao ano. E aí, como é que fica o meu modelo? Modelo populacional, lembra que é P0, K vezes T. Está aqui. Bem, fazendo a continha agora para 1993, passaram-se 43 anos. Então, nós chegamos a 5.360 milhões de habitantes. E o modelo vai prever que talvez em 2025 nós vamos chegar a 9.289 milhões de habitantes.
Ele até faz algumas observações que são interessantes. A gente vem percebendo que existe algumas variações agora. Por quê? Porque esse crescimento não está só proporcional ao tamanho da população. Existem outros fatores, existe mudança climática, existe fome, existe guerra, existe pandemia, existe um monte de coisa que está acontecendo, tá bom? Então, essa aqui fica sempre uma interrogação para a gente poder estudar outras coisas. Aí ele faz o seguinte: o gráfico da figura 1 mostra que o modelo é bem acurado, pelo menos no século XX. Os pontos representam a população real, de modo que a estimativa para 1983 é bem confiável, mas a previsão